Código de Processo Penal. Paramos no artigo 447, seção 9, da composição do Tribunal do Júri e da formação do Conselho de Sentença. Artigo 447. O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado, seu presidente e por 25 jurados que serão sorteados dentre os alistados, 7 dos quais constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento. Isso aqui cai em prova. Artigo 448. São impedidos de servir no mesmo conselho: inciso 1, marido e mulher; inciso 2, adolescente e descendente, ascendente e descendente; inciso 3, sogro e genro ou nora; inciso 4, irmãos e cunhados durante o cunhádio; inciso 5, tio e sobrinho; inciso 6, padrasto, madrasta ou enteado. Parágrafo 1. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantenham união estável reconhecida como entidade familiar. Parágrafo 2. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos, a suspeição e a incompatibilidades dos juízes togados. Artigo 449. Não poderá servir o jurado que: inciso 1, tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgado posterior. Inciso 2, no caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Inciso 3, tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Artigo 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Artigo 451. Os jurados excluídos por impedimento, suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. Artigo 452. O mesmo Conselho de Sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia, se as partes o aceitarem, hipótese em que seus integrantes deverão prestar novo compromisso. Seção 10. Da reunião e das sessões do Tribunal do Júri. Artigo 453. O Tribunal do Júri reunir-se-á para sessões de instrução e julgamento nos períodos e na forma estabelecida pela lei local de organização judiciária. Artigo 454. Até o momento da abertura dos trabalhos da sessão, o juiz-presidente decidirá os casos de isenção e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de julgamento, mandando consignar em ata as deliberações. Artigo 455. Se o Ministério Público não comparecer, o juiz-presidente adiará o julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, cientificadas as partes e as testemunhas. Parágrafo único. Se a ausência não for justificada, o fato será imediatamente comunicado ao Procurador-Geral de Justiça com a data designada para a nova sessão. Artigo 456. Se a falta sem escusa legítima for do advogado do acusado e se outro não for por este constituído, o fato será imediatamente comunicado ao presidente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil com a data designada para a nova sessão. Parágrafo 1. Não havendo escusa legítima, o julgamento será adiado somente uma vez, devendo o acusado ser julgado quando chamado novamente. Parágrafo 2. Na hipótese do parágrafo 1 deste artigo, o juiz intimará a Defensoria Pública para o novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. Artigo 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente intimado. Parágrafo 1.
Os pedidos de adiamento e as justificações de não comparecimento deverão ser, salvo comprovado motivo de força maior, previamente submetidos à apreciação do juiz-presidente do Tribunal do Júri. Parágrafo 2. Se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia, desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. Artigo 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz-presidente, sem prejuízo da ação penal pela desobediência, aplicar-lhe-á a multa prevista no parágrafo 2 do artigo 436 deste Código. Artigo 459. Aplicar-se-á às testemunhas a serviço do Tribunal do Júri o disposto no artigo 441 deste Código. Artigo 460. Antes de constituir o conselho de sentença, as testemunhas serão recolhidas a lugar onde umas não possam ouvir os depoimentos das outras. Artigo 461. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado na oportunidade de que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. Parágrafo 1. Se intimada a testemunha não comparecer, o juiz-presidente suspenderá os trabalhos e mandará conduzi-la ou adiará o julgamento para o primeiro dia, desimpedido, ordenando a sua condução. Parágrafo 2. O julgamento será realizado mesmo na hipótese de a testemunha não ser encontrada no local indicado, se assim for certificado por oficial de justiça. Artigo 462. Realizadas as diligências referidas nos artigos 454 a 461 deste Código, o juiz-presidente verificará se a urna contém as cédulas dos 25 jurados sorteados, mandando que o escrivão proceda à chamada deles. Artigo 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Parágrafo 1. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos. Parágrafo 2. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Artigo 464. Não havendo o número referido no artigo 463 deste Código, proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quanto os necessários e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Artigo 465. Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se o expediente de convocação com observância do disposto nos artigos 434 e 435 deste Código. Artigo 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentença, o juiz-presidente esclarecerá sobre os impedimentos, a suspeição e as incompatibilidades constantes nos artigos 448 e 449 deste Código. Parágrafo 1. O juiz-presidente também advertirá os jurados de que, uma vez sorteados, não poderão comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar a sua opinião sobre o processo, sob pena de exclusão do Conselho e multa, na forma do parágrafo 2 do artigo 436 deste Código. Parágrafo 2. A incomunicabilidade será certificada nos autos pelo oficial de justiça. Artigo 467. Verificando que se encontram na urna as cédulas relativas aos jurados presentes, o juiz-presidente sorteará 7 dentre eles para a formação do conselho de sentença. Artigo 468. À medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, o juiz-presidente as lerá e a defesa e depois dela o Ministério Público poderão recusar os jurados sorteados até 3 cada parte, sem motivar a recusa. Parágrafo único.
O jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do conselho de sentença com jurados remanescentes. Artigo 469. Se forem 2 ou mais os acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Parágrafo 1. A separação do julgamento somente ocorrerá se, em razão das recusas, não for obtido o número mínimo de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Parágrafo 2. Determinada a separação dos julgamentos, será julgado, em primeiro lugar, o acusado a quem foi atribuída a autoria do fato ou, em caso de coautoria, aplicar-se-á o critério de preferência disposto no artigo 429 deste Código. Artigo 470. Desacolhida a arguição de impedimento, de suspeição ou de incompatibilidade contra o juiz presidente do Tribunal do Júri, órgão do Ministério Público, jurado ou qualquer funcionário, o julgamento não será suspenso, devendo, entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisão. Artigo 471. Se, em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do conselho, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes com observância do disposto no artigo 464 deste Código. Artigo 472. Formando o conselho de sentença, o presidente, levantando-se, e com ele todos os presentes, fará aos jurados a seguinte exortação. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça. Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderão: assim o prometo. Parágrafo único. O jurado, em seguida, receberá cópias da pronúncia ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e o relatório do processo. Seção 11. Da instrução em plenário. Artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Parágrafo 1. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz-presidente. Parágrafo 3. As partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares antecipadas ou não repetíveis. Artigo 474. A seguir, será o acusado interrogado se estiver presente na forma estabelecida no capítulo 3 do título 7 do livro 1 deste Código, com as alterações introduzidas nesta seção. Parágrafo 1. O Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor, nessa ordem, poderão formular diretamente perguntas ao acusado. Parágrafo 2. Os jurados formularão perguntas por intermédio do juiz-presidente. Parágrafo 3. Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. Artigo 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato
deverão respeitar a dignidade da vítima sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz-presidente garantir o cumprimento do disposto neste artigo, vedadas: inciso 1. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos. Inciso 2. A utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Artigo 475. O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética e eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Parágrafo único. A transcrição do registro após Parágrafo único. A transcrição do registro após feita a degravação constará dos autos. Seção 12. Dos debates. Artigo 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante. Parágrafo 1. O assistente falará depois do Ministério Público. Parágrafo 2. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada, falará em primeiro lugar o querelante e em seguida o Ministério Público, salvo se este houver retomado a titularidade da ação na forma do artigo 29 deste Código. Parágrafo 3. Fim da acusação, terá a palavra a defesa. Parágrafo 4. A acusação poderá replicar e a defesa triplicar, sendo admitida a requisição de testemunha já ouvida em plenário. Artigo 477. O tempo destinado à acusação e à defesa será de 1h30 para cada, e de 1 hora para a réplica e outro tanto para a tréplica. Parágrafo 1. Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarão entre si a distribuição do tempo que, na falta de acordo, será dividido pelo juiz-presidente de forma a não exceder o determinado neste artigo. Parágrafo 2. Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusação e a defesa será acrescido de 1 hora e elevado ao dobro o da réplica e da tréplica, observado o disposto no parágrafo 1 deste artigo. Artigo 478. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências, inciso 1, à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Inciso 2. Ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. Artigo 479. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência à outra parte. Parágrafo único. Compreende-se na proibição deste artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Artigo 480. A acusação, a defesa e os jurados poderão a qualquer momento e por intermédio do juiz-presidente pedir ao orador que indique a folha dos autos onde se encontra a peça por ele lida ou citada, facultando-se ainda aos jurados solicitar-lhe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado. Parágrafo 1. Concluídos os debates, o presidente indagará dos jurados se estão habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. Parágrafo 2. Se houver dúvida sobre questão de fato,
O presidente prestará esclarecimentos à vista dos autos. Parágrafo 3. Os jurados nessa fase do procedimento terão acesso aos autos e aos instrumentos do crime se solicitarem ao juiz presidente. Artigo 481. Se a verificação de qualquer fato reconhecido como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz presidente dissolverá o conselho ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único. Se a diligência consistir na produção de prova pericial, o juiz presidente, desde logo, nomeará perito e formulará quesitos facultando as partes também formulá-los e indicar assistentes técnicos no prazo de 5 dias. Seção 13. Do questionário e sua votação. Artigo 482. O conselho de sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proporções afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na mesma elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação do interrogatório e das alegações das partes. Artigo 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: inciso 1, a materialidade do fato; inciso 2, a autoria ou participação; inciso 3, se o acusado deve ser absolvido; inciso 4, se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa; inciso 5, se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 1. A resposta negativa de mais de 3 jurados a qualquer dos quesitos referidos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo encerra a votação e implica a absolvição do acusado. Parágrafo 2. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados, os quesitos relativos aos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, será formulado o quesito com a seguinte redação: o jurado absolve o acusado? Parágrafo 3. Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: inciso 1, causas de diminuição de pena alegada pela defesa; inciso 2, circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Parágrafo 4. Sustentada a desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, será formulado o quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou terceiro quesito, conforme o caso. Parágrafo 5. Sustentada a tese de ocorrência do crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo este da competência do tribunal do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões para ser respondido após o segundo quesito. Parágrafo 6. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados em séries distintas. Artigo 484. A seguir, o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se tem requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata. Parágrafo único. Ainda em plenário, o juiz-presidente explicará aos jurados o significado de cada quesito. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida a votação. Parágrafo 1. Na falta da sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. Parágrafo 2.
O juiz-presidente advertirá às partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente.